som do Roger concedeu entrevista também ontem para o Grupo Bandeirantes. Vamos ouvir o que disse o Roger, técnico do Internacional. Diga lá, Sonda. Vamos lá, Gamba. Pois é, um grande momento vivido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O técnico Roger Machado também atendeu de forma exclusiva a repórter Michele Silva, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E a gente separou um trecho dessa fala do Roger, falando sobre esse retorno do futebol, a questão física, mental, de estar na zona de rebaixamento, mas falou também sobre reforços e a dificuldade do Internacional no mercado. A gente trabalhou muito duro, né, para que a gente saísse nessa parada, né, na condição de estar longe dessa situação ali incômoda da zona de rebaixamento, do Z4. Mas além da instabilidade, a combinação de resultados levou ali, né, para a porta dela. Essa retomada do Campeonato Brasileiro, né, tirando o clube dessa situação incômoda, colocando numa posição que te permita brigar por algo diferente na competição, ela vai impactar depois nas disputas das Copas, né, da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, ela é fundamental. Começar com força, urgência máxima, né, e conquistar esses pontos que nos darão tranquilidade. Não vai ser o início de ano que tu começa de umas férias de 30 dias, né, que o nível de condicionamento ele baixa completamente, é uma parada de 15 dias, que muitos atletas acabam fazendo algum tipo de movimentação que permite que tu não zere o condicionamento físico. É uma retomada que tu precisa acelerar alguns processos, né, para que eles voltem ao mais alto nível, o mais rápido possível. Mentalmente, esse descanso também ele impacta na recuperação física do condicionamento nesses 15 dias. Então, a gente espera estar num bom nível, né? A gente não vai estar, obviamente, no 100%, mas, sem dúvida nenhuma, muito acima, né, da primeira partida do campeonato regional, por exemplo, né, que teve uma pré-temporada então, acho que de 15 dias também, mas vindo de um mês de férias. O ideal é que a gente consiga acelerar ao máximo desde o início, né, desde a primeira partida, né, mas as atuações e as vitórias também vão dando lastro para que os jogadores se sintam mais à vontade dentro de campo, né. Eu não consigo te precisar, né, em que momento, né, mas para esse início e para essa retomada nós vamos estar num bom nível, sim, competitivos, organizados, fazendo as correções que nós precisamos, criando alternativas, né, embora 2 semanas não seja um tempo muito longo, mas te permite trabalhar alternativas importantes, né. Desde o ano passado a diretoria ela foi muito clara, assim, né, com a política do clube, né, e que era fazer a manutenção, que as contratações seriam fazer a manutenção da base, né, não perder jogadores importantes que estavam sendo sondados pelos mercados externos, né. O clube está atento, sim, né, dentro da capacidade financeira do clube, né, e organização do clube de promover, né, e nos dar a condição de cumprir essa segunda perna, que ela vai ser dura também. A íntegra desse bate-papo, dessa entrevista, eu vi aí sobre a entrevista do Roger para o Grupo Bandeirantes, o que te pareceu? Eu acho que bem legal assim, o que ele fala no quesito físico, né? Quando ele fala, ele destaca o mental da parada, que isso também vai fazer uma boa recomposição física dos atletas. Eu gosto disso, tá? Porque todo mundo sabia, ou era notório nos jogos, que o Inter em um determinado momento não tinha perna, né? E isso se deve, ou se deveu, a um primeiro semestre de corda esticada. Primeiro semestre que o Inter não treinou força, o primeiro semestre que o Inter não treinou arranque, não treinou potência, e foi muito mais na questão da resistência e do, vamos dizer assim, vamos até onde dá. E claro, guardadas muitas as proporções, né, para não parecer que era desdenhando uma preparação física, mas no sentido assim, ó, de vamos com a corda esticada sem descansar jogadores. Como, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, quando a gente até tem lesão do Borré, lesão do Wesley, o Bernabé agora tem uma lesão muscular por conta do próprio Campeonato Gaúcho, que ele chega, por exemplo, no meio da semana e no final de semana já estava jogando, sem uma pré-temporada, perdão. Então, eu gosto dessa questão física. Agora, claro, a gente tem 4 jogos para o objetivo principal. Primeiro de tudo,
Os guris esses dias aqui no programa falaram que com 15 minutos de programa, de jogo, agora no sábado, o Inter está fora do Z4, né? Que o Inter já vai ganhar do Vitória e tal. Eu acho que, não é que eu não estou preocupado com o Z4, tá? Ou que eu não estou preocupado com a posição do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que estou. Mas eu acho que o Inter tem que vir numa crescente nesses 4 jogos para retomar a confiança do torcedor para a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Hoje, todo mundo olha o Mundial, que falamos sobre isso aqui em boa parte do início do programa, justamente pensando, o Inter não ganha do Fluminense na Copa do Brasil. Se tu olhar o torcedor na rua, o torcedor está pensando isso. Se você conversa com o Colorado está pensando, a gente não encara o Fluminense. Quando que a gente encara? A gente tem um grupo bem interessante para pegar e bater o Fluminense, sim. O Flamengo já é um paro muito mais duro, independente do que aconteça em termos de janela, saída ou a crise que o próprio time carioca está vivendo. Então, se a gente pegar agora Vitória, Ceará, Santos, Vasco, esses jogos eles têm que ser para ter uma ascendência de futebol, para a gente olhar, opa, era o cansaço mesmo. Não era o trabalho do Roger, por exemplo, que de repente chegou num limite. Não era, por exemplo, como os guris tiraram uma onda aqui em algum momento, né? O gás do refrigerante acabou e tal. Então ele tem 4 jogos para pegar e mostrar que, ó, é interessante essa parada física, tática e tecnicamente. Só um detalhe, tá? Eu quero acrescentar. Só um detalhe, claro. Tu vai acrescentar depois. Olha aqui, ó. O Alexandre Ernst lembrou, né? Os guris falaram aqui no programa, os guris falaram que às 16 horas e 45 minutos, 15 minutos depois de começar o jogo, o Inter estaria fora da zona de rebaixamento. Quem falou foi esse cidadão aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara que apresenta o programa Donos da Bola, Dá nome aos bois. com essa camisa, tá? Foi o cara que disse que com 15 minutos o Inter estaria fora da zona de rebaixamento. Só pra deixar claro. Quem quiser ver a foto, vai lá no meu Instagram, @FelipeGambo. Aproveita e segue, né? Aproveita e segue, O né? complemento que eu faço à fala do Ernst é o seguinte, Ernst, eu concordo contigo, eu acho que é uma retomada, principalmente de confiança, e que bom que o Roger valorizou a questão mental, porque eu acho que tem muita relação com isso, mas muita relação com isso, tá? Só que isso faz com que o jogo do próximo sábado, eu não acho que vai ser eu respeito adversários, né? Acho que 16h45 não, mas 18h30 quando o jogo terminar. 47. Sim. 16h47. Nada desse processo acontece se não houver uma vitória e, de preferência, com performance diante do Vitória no sábado. O jogo contra o Vitória, ele não é nem o início desse processo, ele é o fundamental desse processo, porque se não rolar, o resto não acontece. Guimarães, Tu já vai perdendo todo o capital do período de pausa e de descanso mental por uma pressão imediata logo ali na frente. Uma pressão enorme. Eu vou divergir de ti só numa questão assim, ó, Guimarães. Primeiro eu quero mandar um abraço muito forte, tá? Pro Paulo Ricardo Schmidt, que tá sempre com a gente, mas, velho, sempre com a gente. É um absurdo esse parceiro aqui do Instagram, tá? E segundo, eu vou divergir de ti só de um ponto. Eu não quero que jogue bem agora no sábado. Eu quero que ganhe. Quero que ganhe. Eu quero que jogue bem na continuidade dos 4 jogos até o Fluminense. Que a gente, por exemplo, hoje, se ele chegar no sábado agora, ganhar o jogo, tiver perna para correr, tiver força para combater, se impor dentro do próprio Beira-Rio, ter o mental de que, ó, já que vocês transformaram o ano do Inter nisso. É bom que você que está aí no vestiário, dirigente, integrante da comissão técnica, jogadores, vocês transformaram o ano do Inter nisso aqui. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Vocês deixaram de lado o Campeonato Brasileiro. Talvez hoje 8 de julho, né? Talvez hoje, 8 de julho, o Papai do Céu tenha me colocado aqui para trazer mais um para a realidade. É mesmo? E agora é o Alexandre Ernst. Vou te dizer o seguinte. Vai. Se o Internacional ganhar do Vitória, sem desempenho, achando um gol, sabe aquela crítica de quem pedia a saída do Roger lá antes da parada? Ela só vai aumentar. Torcedor do Internacional, ele não
quer só o resultado. Sabe por quê? Torcedor Porque do ele tá Internacional quer espelhando- um mínimo de evolução de desempenho do Mas Internacional. acho que porque ele tá- propôs. não, é porque ele tá propôs a espelhando- curva ascendente. Mas foi o que eu propus. Ele está espelhando o sábado com o que veio pela frente. Não, mas aí que onde tá. a Ele tá exigência vai ser linkando. muito Mas grande. aí que Ele está linkando e, Não. a partir disso, uma curva ascendente. Guimarães, É óbvio que se vier a performance é melhor. Ele está linkando a torcida do Internacional, na sua maioria, não vai se contentar E com eu um concordo. resultado contra o Vitória, candidato a rebaixamento, sem desempenho. E eu concordo. E eu te digo mais, esse torcedor que vai ver o jogo contra o Vitória, ele vai ver esse jogo não pensando no Vitória, No Fluminense. não ameaçado com possibilidade de rebaixamento. Ele vai olhar um Fluminense que talvez seja finalista do Mundial, Não vai semifinalista com certeza, e um Flamengo que a gente nem precisa falar. Então o Inter, mesmo sem jogar, colocou sobre ele uma pressão maior pelo que o Fluminense fez no Mundial, velho. É que dentro de um pragmatismo, o ideal é justamente entender que a curva, para chegar nesses jogos, num nível muito maior do que o nível que o Inter vai ter contra o Vitória. O Vitória é o início do processo, gente. Se o Inter já chegar aqui, topo, ápice, E não vai. no máximo contra o Vitória, e não vai, mas se eventualmente for isso, 5, 6-0, não é só onda de confiança. É entender que isso aqui tu não consegue manter em todos os jogos. E se não é tiver o preferencial desempenho, que seja assim. E se não tiver o desempenho, vocês sabem qual vai ser o debate depois do jogo. A mesma coisa que eu falei pro Grêmio. O Inter não aproveitou, o que o Inter fez, é o mesmo futebol de antes da Tem que parada, contratar. tem E que o- contratar. e o substituto do Fernando. O Fernando faz muita falta, o Roger perdeu a mão, vocês sabem que funciona assim. Fernando faz perfeito, falta claro em que qualquer funciona cenário, assim. tá? Peraí. Gente, É, mas é assim. Não, é claro que funciona assim, eu concordo contigo, tá? Mas por isso que eu estou tentando colocar uma espécie de lucidez, se dá para dizer assim, né? utópica, eu diria. Eu sei, Pragmatismo. Uma tentativa É, talvez- utópica de Não, propor não, uma não. lucidez. Talvez a tentativa de um pragmatismo, não É lucidez. pragmatismo, é Isso. dentro de uma Isso. mania de Ah, pensamento, é que sim. assim, por isso Nada que eu disse. utópico. Mas olha só, mas é por isso que eu disse, Não, quem mas se colocou nisso Esperar foi que o o torcedor se Inter. contente só Mas com o ele não tá resultado é falando pelo utópico. torcedor. A gente não tem que falar sempre pelo torcedor. Não, ele aqui, está falando por ele. Tá falando por ele. Mas a tentativa dele é propor um raciocínio lógico. raciocínio por isso que eu lógico, digo que isso para a torcida é utópico. Isso, eu concordo contigo, tá? Eu concordo contigo. Agora, o que eu vou voltar a frisar, eu acho que essa é a frase, tá? Eu não tinha pensado sobre isso na questão de trazer hoje aqui pro programa. O Inter se colocou na situação que está. Em que sentido? Quando abandona o Campeonato Brasileiro, quando tem jogos no Estádio Beira-Rio sem dirigentes dentro do vestiário, quando vai a Minas Gerais com folga já para Deus e o mundo. Então, ali, quando o Inter diz, não quero o Campeonato Brasileiro, quero as Copas, que é mais fácil. Então agora tem a obrigação de ganhar as Copas. Agora tem a obrigação de ver o Fluminense semifinalista da Copa do Mundo de Clubes e fazer com que o seu torcedor hoje não tenha nenhuma perspectiva que vai passar na Copa do Brasil. Ou uma perspectiva mínima. Hoje, quando tu pega... Hoje deveria ser o seguinte, deveria ser um T-4, basicamente. Ganhamos do Vitória. T-3. Ceará. T-2. Vá, Santos. Vá, entende? Para tu fazer já uma contagem regressiva para pegar o Fluminense. E cada vez mais ali, Coisa... 30 mil, 35, 40 e o Beira-Rio vindo junto. Uma coisa importante, tá? Só que o torcedor não tá assim. Por quê? Porque o Internacional é o Internacional, né? Mas dá para pegar bom público no sábado, com horário bom, com previsão boa de claro que temperatura. dá. Sem dúvida, sem Só dúvida. uma coisinha que o Erso frisou, muito importante, tá? A mobilização, ela não basta que seja apenas do Roger e dos jogadores. Seria legal de todo o Internacional, né? Todo mundo presente, todo mundo envolvido, porque o jogo se o Inter encara como retomada de processo, que a mobilização seja geral dentro do Internacional. Muito bem. Pedrinho, teu recado aí, Pedrinho, para a massa.